Olá pessoal, estou aqui novamente no bate-papo com o estomaterapeuta para trazer uma novidade para vocês. É a nova classificação das úlceras por pressão. Nós tivemos um consenso publicado recentemente pelo NPOAP e a SOBEST e SOBEND, Associação Brasileira de Estomaterapia, e a Associação Brasileira de Enfermagem e Dermatologia fizeram uma adaptação cultural para adequar essa nomenclatura à nossa realidade brasileira, tá? E aí nós vamos ter algumas alterações, algumas modificações. Então agora no dia 13 de abril foi publicado pela NPOAP, anunciando essa mudança dessa terminologia de úlcera por pressão para lesão por pressão. E além disso, atualização da nomenclatura dos estágios do sistema de classificação. Então, segundo a NPOAP, essa nova nomenclatura ela vem para descrever com maior exatidão esse tipo de lesões. Porque as lesões, as úlceras por pressão estágio 1 e suspeita de lesão tissular profunda, elas se apresentam como pele íntegra. Então isso gerava uma confusão ao redor do mundo dos profissionais, porque quando eu falo úlcera, eu entendo que eu tenho perda, eu tenho uma ulceração, uma perda de integridade cutânea. E na verdade nessas classificações eu não percebia esse fato. Então, o que muda realmente? O que mudou nessa nomenclatura? Eu agora, ao invés de falar úlcera por pressão, eu passo a falar lesão por pressão. E com relação ao estadiamento, o que alterou? Nós passamos, ao invés de usar números romanos, passamos a usar números aramaicos. Aqui embaixo eu dou um exemplo claro disso. Quando eu falava, úlcera por pressão, estágio 1 em algarismo romano, agora eu falo lesão por pressão, estágio 1, só que em aramaico. E isso daí sucessivamente para as outras, estágio 2, estágio 3 e 4. Já com relação à suspeita de lesão tissular profunda, eu retiro o suspeita. E aí eu passo a chamar lesão tissular profunda, tá certo? Então isso é uma alteração que eu vou adotar a partir de agora. Ao invés de colocar suspeita de lesão tissular profunda, eu vou eliminar e vou colocar lesão tissular profunda. Já com relação à úlcera por pressão não classificável, não estadiável, eu tenho lesão por pressão não classificável. Além disso, o NPOAP traz mais duas novas nomenclaturas, que é a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico e a lesão por pressão em membrana mucosa. Sendo que aqui em membrana mucosa, nós não vamos estadiar, exatamente pelas características desse tipo de tecido, ok? No site do NPOAP, nós podemos encontrar gratuitamente as ilustrações dessas alterações. Aqui eu tenho uma pele de um indivíduo com uma pele clara, onde eu tenho uma estrutura de pele saudável, normal. Eu tenho a epiderme, derme, subcutâneo, músculo e osso, sem nenhuma alteração. Já nesse esquema aqui, eu vou ter a mesma estrutura de uma pele saudável de um indivíduo com a pele escura. E com relação à lesão por pressão, eu tenho aqui o estágio 1, onde eu tenho um eritema visível na minha epiderme. Esse eritema, ele não é branqueável. O que significa isso? Significa que quando eu comprimo essa área de eritema, de vermelhidão, ele permanece. Já quando ele é branqueável, eu tenho aqui uma área mais clara que dá para observar nitidamente nessa ilustração. Nisso daqui, eu não tenho uma úlcera, uma lesão por pressão. Aqui, eu vou ter uma lesão por pressão estágio 1, tá certo? Já no estágio 2, eu vou ter um acometimento da epiderme e parte da derme. Então, eu tenho uma ruptura, tá? No estágio 3, eu tenho a perda da epiderme, perda da derme, do subcutâneo. Então, eu tenho uma ulceração profunda, tá? E no estágio 4, eu já vou ter todas essas estruturas comprometidas de epiderme, derme, subcutâneo e os tecidos adjacentes, como músculo e osso. Eu ainda tenho a antiga suspeita de lesão tissular profunda. Suspeita de lesão tissular profunda. Agora eu falo lesão
tissular profunda. É aquela área que as pessoas costumam falar de área de sofrimento, onde eu tenho uma pele intacta, uma pele íntegra, porém com rocheamento, uma área mais escurecida, tá? Sem conseguir dimensionar a profundidade dessa lesão. E eu ainda tenho a lesão por pressão não classificável, não estadiável. Nesse exemplo aqui, eu vou ter um tecido tipo SCARA. SCARA não é sinônimo de lesão por pressão. SCARA é um tipo de tecido, é uma necrose coagulativa, aquele tecido enegrecido, endurecido. Então, ele não me permite ver a profundidade, o estadiamento dessa lesão. Então, eu preciso de desbridar para aí sim conseguir saber onde que está, qual é a minha profundidade. Obviamente, eu vou ter uma lesão em estágio 3 ou estágio 4, tá certo? Só que quando eu falo em desbridamento, eu preciso chamar atenção para um ponto aqui. Quando eu tenho uma lesão não estadiável, não classificável no indivíduo, no calcânio de indivíduo com uma insuficiência arterial periférica, eu não vou desbridar se essa lesão não classificável estiver estável. O que significa isso? Se ela não tiver sinal flogístico, eu vou acompanhar, vou ter uma conduta expectante acompanhando a evolução dessa lesão. Agora, se ela apresentar uns sinais flogísticos, começar a flutuar, a ter odor, a drenar a secreção, aí sim eu vou ter que ter um desdamento preferencialmente cirúrgico, mas com uma avaliação vascular prévia, ok? E ainda, com relação a essa lesão por pressão não estadiável, não classificável, eu posso tê-la, como eu disse, nesse tecido necrótico tipo SCARA, uma necrose coagulativa, ou desse lado, eu posso ter um esfacelo. E aí, eu também não vou conseguir visualizar a profundidade, só vou conseguir estadiar essa lesão após a retirada dessa necrose. Enfim, essas são as alterações que nós tivemos agora recente, publicado, né, pela SOBEST, já em português. E quem quiser maior detalhe, é só entrar no site da SOBEST, que vai encontrar lá um artigo muito bem descrito, falando sobre essa alteração. Espero que tenha sido útil para vocês e até o nosso próximo encontro.